Vamos começar com o capítulo 1 dos fundamentos, na parte 1, página 15. Então, no livro A Luz Infinita. Então, para falar sobre o judaísmo, devemos falar sobre o homem e sobre a vida em geral. O judaísmo é, antes de tudo, um estilo de vida, e sua profundidade toca nos próprios fundamentos da existência humana. Se você, de fato, entender o judaísmo, então conhecerá o segredo derradeiro do propósito da vida. Hoje, na prática, o judaísmo não é, como a pessoa diz, uma religião, não é algo, não é um culto, é muito mais profundo. O judaísmo é algo que acompanha a pessoa em todos os momentos, instantes da vida dela, certo? Então, justamente, o judaísmo é algo que abrange muito mais. Então, um dos elementos mais importantes da vida é o propósito. Ou seja, quando você vive, tem uma vida significativa, o que significa significa ter uma vida significativa? Ter um propósito. Fazer o bem. Não, ter um propósito. Fazer o bem é o caminho, o modo de alcançar o objetivo. Ou seja, logicamente que tem que fazer o bem, é óbvio, mas a pergunta é qual é o propósito. Pode fazer o bem, por exemplo, vamos tentar para você entender, uma forma errada, entre aspas, não errada, porque quando você faz o bem já é bom, não é errado, é certo. Mas você faz o bem para aparecer, porque está procurando que todo mundo, puxa, você é o cara. Entendeu? Então você vive, na verdade, em função dos outros. Você não está fazendo o bem porque quer ajudar, porque quer ser produtivo, porque quer ser proativo. Está fazendo o bem por quê? Porque você quer aparecer. Porque quer que os outros vejam. Então, na prática, você está vivendo em função dos outros. E isso é errado. Ok? Então, um dos elementos mais importantes da vida é o propósito. Há uma velha canção que pergunta: por que nasci? Por que estou vivendo? O que recebo? O que estou dando? Estas são questões que o homem vem fazendo a si mesmo desde que começou a usar a sua inteligência. Principalmente essa pergunta que aparece quando? Na adolescência. Depois você já está indo resolver os problemas que causou na adolescência quando procurava a resposta. Mas, na verdade, naquela época, ele começa a se perguntar. Quando é uma criança, ele não tem essas perguntas. Você já parou alguma vez e se fez tais perguntas? Por que nasci? Que sentido tem minha vida? Por que eu sou eu? Como devo viver esta minha vida? O que tenho para oferecer à vida? Na verdade, a gente muitas vezes faz essas perguntas quando está no enterro, quando a gente se defronta com uma tragédia, quando a gente, de alguma maneira, talvez indiretamente ou diretamente, quando chega a época da Rosh Hashanah e Yom Kippur, que te inspira para fazer teshuvah. Então, qual é o motivo, qual é a motivação para isso? Certo? E qual é o sentido? Quando somos jovens, tais questões costumam nos incomodar. Cercados pelos problemas do crescimento, tentamos encontrar uma filosofia de vida para seguir. Mais tarde, porém, envolvidos no mundo dos negócios, no comércio e na árdua tarefa de manter uma família, com frequência nos esquecemos destas perguntas. Por quê? Na verdade, não é que nos esquecemos das perguntas, paramos de perguntar porque estamos preocupados, focados na nossa cabeça em outras questões, como falamos antes, resolver os problemas. Certo? Que nem dizem que para que serve uma esposa? Para te ajudar a resolver os problemas que se não tivesse casado não teria. Para complementar. Entendeu? Então, na prática, isso que nos traz aqui, certo? Então, quando a gente se envolve,
não é que ele diz nós esquecemos das perguntas. Acho que não é questão de nós esquecemos das perguntas, mas as deixamos de lado. Não é uma questão de esquecimento. Ok? Pois priorizamos o dia a dia. E muitas vezes o dia a dia é frenético. Por isso que, Baruch Hashem, temos uma época chamada mês de Elul, Rosh Hashanah Yom Kippur, uma época de reflexão, no ano, pelo menos. Na verdade, nossos sábios nos ensinam que de reflexão temos todos os dias antes de dormir, quando fazemos Kriyat Shema Shelamitah. E pelo menos uma vez por semana, na quinta-feira antes do Shabbat, na quinta-noite, para analisar como foi a semana. E depois temos uma vez por mês, na véspera de Rosh Chodesh, que inclusive é chamado de Yom Kippur Katan, um pequeno Yom Kippur, e assim por diante. Então, na verdade, temos várias alternativas e opções que nossos sábios estabeleceram para a gente constantemente ir reavaliando e voltar a fazer essas perguntas. Porque quando nos envolvemos no dia a dia, a gente não para perguntar, sinceramente. Ok? Mas, às vezes, somos bruscamente despertados. Quando ocorre uma tragédia, como mencionamos antes, essas mesmas questões recaem sobre nós como os baldes de água fria. Quando envelhecemos, e todos nós envelhecemos, muitas vezes olhamos para trás e nos perguntamos para que eu vivi? Eu diria, o que eu fiz da minha vida? Certo? Por isso que nós temos esse Kriyat Shema Shelamitah, que é o que eu fiz do meu dia. Uma das maiores dádivas que Deus nos dá é o tempo. Mas o tempo voa e não volta. Então, eu aproveitei ele, eu vivi ele plenamente. E viver plenamente o que é? E aqui eu vou lembrar o conteúdo daquele livro Rumo a uma Vida Significativa. O que significa? Cada momento na vida, como a gente melhor deve e pode aproveitar. Temos apenas uma vida e devemos tirar o máximo proveito dela. Todos nós queremos fazer o que é certo. Queremos, de alguma forma, justificar nossa existência. Mas, na verdade, é mais profundo do que justificar. É dar sentido, dar propósito, torná-la significativa. Torná-la que alguém perceba que você passou pela vida e não que a vida passou por você. Quando você vai embora deste mundo e deixou uma marca, e não é simplesmente o estrago que você fez. Ok? É muito raro haver uma pessoa capaz de dizer isto está errado, mas eu o farei de qualquer maneira. Em geral, temos consciência... Desculpe. Bom dia, que página está? Chegou. Bom dia, página 16. Bem-vindo. Eu vim de longe, Rabino. É? Página o quê? Não entendi. Página 16. Obrigado. Na verdade, isto está errado, mas eu farei de qualquer maneira. A pessoa que diz eu farei, ela não tem, eventualmente, consciência de que isso é errado. Não é que ela faz de qualquer maneira, que não é que não se importa. Ele pode, eventualmente, não considerar isso errado ou não saber que isso é errado. Mas ninguém faz o errado de propósito. Se bem que psicologia se explica que sim, não? Para chamar a atenção uma criança. Ela te desafia. Por que te desafia? Porque, ao contrário, ele quer te demonstrar, estou aqui, presta atenção que eu existo. Quer limites, né? Não necessariamente limites, quer atenção. Então, se concordando, ela passa despercebido, porque concorda. Então, vou brigar, vou discordar. Vou te desafiar. Me lembro de passar um artigo sensacional. Ontem passei para minha filha depois me falou, acho que você pode gostar, me mandou, gostei muito. Que bom. Me lembro no final da aula. Todos nós temos uma intuição de que algumas coisas são certas e outras são erradas. Todos temos um critério de certo e errado.
Todos nós sentimos que há sentido na vida, mas muitos de nós não vai além disto. Tem um sentido na vida, mas continua na inércia. Ele não para, se questiona e procura esse propósito de como faço minha vida melhor. A pessoa fica na mesmice. Entendeu? Você vê, o brasileiro tipo está preocupado com o quê? Como dizia na Roma antiga, pão e circo. Carnaval, futebol, acabou. Não interessa se estão roubando, não interessa se a sociedade está perdida, não interessa se não temos segurança nas ruas. Temos carnaval, por uma semana está tudo bem. Timão ganhou, está ótimo. Timão perdeu de 3-0 contra o Palmeiras, está ótimo. O principal, não tem que se preocupar muito com as coisas que são realmente relevantes. Porque isso, timão, futebol e demais, isso não é nem relevante para os próprios jogadores. Hoje em dia já não tem mais aquela, como chama? Aquele amor à camisa, aquela paixão, nem pelo time. Só ser vendido por um time que paga mais, que ele de repente mudou de time, acabou, e assim por diante. Isso por um tempo determinado também. Não abuse. Então, na prática, mesmo quando fazemos as perguntas, não vamos muito longe à procura das respostas. Puxa, eu fiz a pergunta. Certo? Nós vemos isto na Torá, onde esse exemplo muito bom. Paró. Nossos sábios perguntam a diferença entre Paró e Yaakov. Paró teve sonhos. Yaakov também teve sonhos. O que fez com os sonhos? Se mexeu, tomou uma atitude. É? Não. Todos temos sono. A pergunta é o que sonhamos. Então, Yaakov sonhou. Certo? Viu a escada, etc. Paró teve um sonho. O que ele fez? Não. Vai a Halom Shenit. Ele se virou, voltou a dormir e sonhou de novo. Uau. Não sei se deu para entender. O que ele fez? Se virou, continuou dormindo. Ele tinha um sonho que estava intrigando ele. Ele teve dois sonhos. O sonho de que das espigas e o sonho dos animais, das vacas magras que encolhiam as gordas. Certo? Ele teve dois sonhos. O que ele fez? Teve o primeiro sonho. E aí ele voltou a dormir. E teve o segundo sonho. E diz a Torá que ele ficou, Batipaem Ruchó. Ele ficou angustiado. Olha que angústia. Se virou e seguiu dormindo. Peraí. Então, na prática, o que ele fez com isso? A mesma coisa aqui. Há pessoas, assim, mesmo quando fazemos as perguntas, não vamos muito longe à procura das respostas. Tá bom, deixa, depois eu vejo, agora tem um jogo. Sabe? Vamos lá. Um homem muito sábio disse certa vez, a vida que não é analisada não vale a pena ser vivida. Ou seja, se você não analisa, no sentido de você avaliar e reavaliar suas atitudes, seus posicionamentos, seus aproveitamentos, inclusive. Por quê? Porque se você avalia, por exemplo, puxa, frente a tal situação, tal problema, podia ter agido, reagido diferente. Na prática, talvez eu podia ter tido uma postura diferente, feito algo diferente com isso. E isso daqui é importante para nós. Esse daqui, esse é o ponto que está trazendo aqui. Ok? Então, uma vez alguém falou para mim, só que não sei de onde ele tirou, vou perguntar porque é profundo, eu gostei da frase. Da vida você leva a vida que você leva. Sim. Parece um trocadilho, mas é profundo, interessante.
Só leva a vida que você... Então, que vida você leva? Que conteúdo você está dando? Que significado? Ah, fica até 3 da manhã na TV porque não consegue dormir. Depois dorme até às 11. Aí depois de novo, vira um círculo vicioso. E os dias passam e as semanas passam. Não tem nada de positivo, nada de produtivo. As pessoas podem passar a vida buscando prazer, fama e riqueza, sem nunca parar e indagar a si mesmas se estas coisas são de fato importantes. Será que, como diz aqui, prazer, fama e riqueza é o que define alguém? Ninguém é lembrado por isso. Bem pelo contrário. E nós vemos hoje em dia, no mundo, vamos dizer, os jogadores de futebol que fazem fortunas e depois chegam numa meia idade e não têm o que comer. Mas a não ser que pensemos com seriedade nisto, jamais saberemos se estamos ou não fazendo a coisa certa. Certo? Podemos até mesmo passar a vida toda perseguindo objetivos inúteis e até perigosos. Sinceramente, que legado deixou Maradona? Pergunta. Eu te digo como exemplo. Bizarro. E com que idade ele faleceu? E de que faleceu? Certo? Detonou a vida dele. Quando estava no auge, estava no auge. Realmente, Deus deu um dom para ele, mas deu sentido. Ele fez alguma instituição de caridade, fez o bem para a sociedade. Idolatraram ele como o quê? Como um menino pobre, como muitos jogadores, que ficou rico. E depois? Nos últimos anos, se passava aparecendo na TV, em todo lugar, para quê? Para cobrar o cachê. Já não tinham do que viver, praticamente. O princípio mais fundamental do judaísmo é a compreensão de que o universo tem um propósito, assim como a vida de cada homem. Deus criou um mundo com um objetivo e criou o homem dentro desse mundo com um propósito. É isto que dizem nossos sábios. Uma pessoa deve ter sabedoria para saber por que ela é e por que ela existe. Ela deve olhar retrospectivamente para a sua vida e saber para onde está seguindo. Tanto o homem como a natureza têm um propósito, porque foram criados por um ser propositado. Chamamos este ser de Deus. Então, na prática, se nós analisarmos, vemos aqui uma lição fundamental, que tem que ter justamente um sentido em tudo isto. Ok? É impossível imaginar que o mundo tenha um propósito sem que haja um Criador. Sem Deus, o universo, seria despropositado e a existência humana não teria finalidade. Toda a vida seria inteiramente desprovida de sentido ou esperança. Por quê? Porque mesmo que você se mata trabalhando, chega aqui, depois de 120 anos, e você vai embora e quê? Acabou, virou pó. Do pó vieste e ao pó voltarás. Acabou? É só isso. É muito pouco. Então, e se você não consegue, como diz antes, como que diz, prazer, fama e riqueza, se você não consegue na vida prazer, um pouco de prazer, vai. Fama e riqueza. Então, o quê? Se suicida. Porque não tem sentido. Para quê? Para que falta atravessar por provações, enfrentar desafios? São frustrados, acabou. Se não fiz dinheiro, se não tenho fama, então, para que vale? Isso que, na verdade,
É o propósito, o sentido que dá muito problema na juventude, principalmente. E isso que estava conversando, inclusive, um dos motivos, com meu genro, que ele tinha um Bet Chabad numa universidade, junto com minha filha, o alto índice de suicídios que tem nas universidades. Por quê? O jovem é direcionado desde que nasce que ele vai ter que fazer uma faculdade e uma pós-graduação para depois decidir o que vai fazer na vida. Ele entra no jardim, do jardim vai para o elemento fundamental, do fundamental para o ginásio para o colegial, do colegial vai para a faculdade, porque tem que ir, porque tem que ir. E chega lá, e para que tudo isso? Qual é o sentido? O desafio, tudo mais, se sente só, longe, não tem família, porque lá vai no campus, ele vai para college, sai de casa. E para que tudo isso? Para que todo esse esforço, desafio? Ok? Então, na prática, na verdade, para fins de argumentação, examinemos em detalhe o ponto de vista oposto. Olhemos o mundo com os olhos do homem sem fé e o vejamos como um ateu radical faria. Como o mundo, para ele, não tem um criador propositado, não há propósito na existência. Então, não tem sentido. A humanidade torna-se nada mais do que um acidente. Eu nasci por acidente. Estou vivo porque sou um resultado de um acidente, certo? Então, na prática, tão pouco importante como uma bactéria ou uma pedra. Ele carece de sentido, de importância. Ele não se vê a si mesmo como um ser humano criado por Deus, que Deus deu aos cuidados dos pais um presente para eles cuidarem, crescerem, educarem, etc. O homem pode até mesmo ser considerado uma infecção abominável e uma doença na superfície deste planeta. Por quê? Porque, de certa forma, ele não deixa de ser uma infecção abominável, uma doença. Por quê? Porque é o único ser que mata por prazer. O único que devasta o mundo, sabe, arrasa com o mundo, acaba com ele, só por ganância. Mas isso tem um custo. O desmatamento e tudo mais, etc. O Greenpeace, e olha esses movimentos aí. Se não existe propósito na existência, todas as nossas esperanças, desejos e aspirações não passam de mecanizações das moléculas e células do nosso cérebro. Que sentido tem? Não teríamos outra alternativa a não ser concordar com um célebre cínico que declarou: o homem é uma mosca doente, dando uma volta vertiginosa em uma roda gigante. Você é um maluco. Para quê? Para que lutar? Para quê? Para quê? Tem que ter um objetivo, tem que ter um sentido, todo esse desafio, toda essa luta. Se não, desculpa, tem uma famosa história que eu contei uma vez no Rosh Hashanah, que tinha um cidadão à beira do rio, foi pescar. E ele pegou a vara, jogou a vara, deitou na sombra, colocou o chapéu de palha na cara, foi descansar. De repente, do lado, chegou outro cara e colocou a vara, jogou a vara, e colocou aquelas botas, pegou uma rede, entrou dentro do rio, começou a jogar a rede e caçar peixe. E veio outro lá dormindo. E ele pega peixes e pega peixes com a vara e com a rede e começa a encher balde de peixe. E aí ele vai para a cidade levar os peixes, vender e volta, e de novo repete depois do almoço. A tudo isto, no final do dia, ele vê que o outro levanta, pega o peixe que pescou, faz na grelha,
e volta para casa. Se encontra no dia seguinte, de novo. Aí o rico fala para o outro, me diga, você só se contenta com o peixe? Falou, e para que mais? Para que mais? Sim, para que mais? Falou, como? Eu vou ganhar peixes, vou pegar muitos peixes, vou vender, vou ter dinheiro. Para quê? Quando eu ganhar muito dinheiro, eu vou poder comprar um bote. E para quê? Porque vou entrar no rio mais adentro, eu vou pegar mais peixes. Ah, e para quê? Para ganhar mais dinheiro. Para quê? Porque quando eu ganhar mais dinheiro, eu vou poder depois juntar e, em vez de bote, eu vou comprar um barco. Vou já no mar pegar peixes. E lá vou pegar muito peixe. E para quê? Para ganhar mais dinheiro. Mas para quê? Ah, porque aí vou comprar um barco maior, que já vem com um frigorífico, etc. E vou começar a ir no alto mar e ficar lá uma semana e pega muito mais peixe, já começa a processar e vende e tudo mais, e vou virar o rei do peixe. E para quê? Aí vou para o meu próprio frigorífico aqui, distribuidora, exportadora, e vou ter vários barcos e tudo mais. E para que tudo isso? Porque o dia que eu tiver tudo isso, eu vou poder sentar sossegado para pescar sem preocupação nenhuma. Eu já cheguei lá. Eu já estou... Você passou por toda essa luta para quê? Eu já estou aí. Se vamos ser honestos, para que tudo isso? Ok? Vamos lá. Em um mundo sem propósito, não pode haver nem bem nem mal. Por quê? Pois estes dois conceitos implicam propósito. Fazer o bem para alguma coisa. É um propósito fazer o bem. Ou, inclusive, tem o propósito mais altruísta, como falamos antes. Na ausência de uma crença em algum propósito derradeiro, todos os valores se tornam completamente subjetivos, sujeitos aos caprichos individuais. Depende de como dá na telha. A moralidade torna-se uma questão de conveniência, ou relativo, pelo menos. O que é certo ou errado? Como você define? Algo descartável quando não serve ao fim imediato da pessoa. Sua filosofia de vida pode se resumir a: se você conseguir fazer isto e se safar, então faça. Enquanto não tiver câmera escondida, não for filmado, aproveita. Se a existência não tem propósito, sentido ou profundidade em nossa atitude em relação ao mundo, ao nosso semelhante e à sociedade em geral, não precisa ser muito mais do que um. E daí? Para quê? Se não existe Deus, não há propósito. Se não há propósito, todos os esforços do homem são inúteis. O salmista alude a isto quando diz: se Deus não edificar a casa, em vão trabalharão os que edificam. Se Deus não vigiar a cidade, inutilmente se desvelam sentinelas. Por quê? Porque para quê? Quem cuida realmente, quem dá proveito, quem dá propósito, quem dá frutos, é Deus. O camponês pode ir no campo todo dia, ralar embaixo do sol, embaixo da chuva, mas se chover demais, toda a plantação da colheita dele vai para o beleléu. Se chover de menos e fizer muito sol, também. Se tiver frio demais, que vier uma geada, também. Então, tudo que ele trabalhou, em vão vai ser se não tiver a colaboração de Deus. Mas também podemos olhar para o outro lado da questão e contemplar o mundo com os olhos da verdadeira fé. Se acreditamos em Deus como Criador do universo, então a criação tem um firme propósito e a vida uma profundidade infinita. Para o homem encontrar sentido na vida, ele precisa procurar o propósito de Deus na criação e passar seus dias tentando cumpri-lo. A existência do homem, uma criatura capaz de buscar o propósito na vida, não é mais um mero acidente. Já o filho não é um acidente dos pais. Ao contrário, tem um sentido, no mínimo biológico, de perpetuar a espécie.
para um objetivo maior. Para que quero perpetuar a espécie? Será que a espécie merece ser perpetuada? Não. Mas por quê? Ele sabe tudo. É sim o fenômeno mais importante de toda a criação. Os conceitos de bem e mal assumem proporções admiráveis. Aquilo que está de acordo com o propósito de Deus é bom, enquanto tudo que o contraria é mal. Nós somos nada menos do que colaboradores de Deus no cumprimento de seu propósito. Deus criou um mundo imperfeito. E ele criou o homem para quê? Para terminar de aperfeiçoá-lo, poli-lo, dar o acabamento. E como se faz isso? Através do cumprimento de mitzvot, estudo de Torá. É a ferramenta que ele nos deu. O manual de como utilizar devidamente esse mundo. Ok? Bem no íntimo de seu ser, ninguém sente de fato que o mundo não tem sentido. Mas muitos de nós perdem de vista a verdadeira raiz de todo sentido, escondendo-se com frequência atrás de uma fachada de clichês e desculpas. No fundo, porém, todos sabemos que há propósito na vida e, em última análise, em toda a criação. O materialista antiquado, convicto de que a vida humana é desprovida de objetivo ou propósito e de que o homem não passa de uma partícula irresponsável de matéria submersa em um redemoinho de forças sem sentido, era um homem sem sabedoria. Um grande filósofo, certa vez, resumiu a tolice deste modo de pensar, dizendo: as pessoas que passam a vida com o propósito de provar que ela é despropositada constituem um interessante objeto de estudo. Ou seja, o cara passa a vida inteira para demonstrar que a vida não tem sentido. Então, se você acredita que a vida não tem sentido, para que você precisa demonstrar? Ou seja, você deu um propósito à tua vida que não tem propósito. A Bíblia afirma claramente que o incrédulo é um tolo. O rei David assim disse: o tolo diz no seu coração, não há Deus. O que a Bíblia quer dizer é que aquele que não acredita é estúpido e cego. Ele não vê o que há para ser visto. Ele não só é cego, como também é propenso a agir cegamente. Porque como é cego, vai agir cegamente, óbvio. Não reconhece nenhum propósito na existência e tende, portanto, a agir sem direção. Não reconhece a verdade e está sujeito a fazer tudo errado. É tão pouco perceptível que não se pode confiar nele. Diz que não há Deus porque é um tolo. Ele é cego demais para ver Deus em toda parte ao seu redor. Como falamos outro dia, por isso é importante a introdução que fizemos. Me diga, te dou uma moeda se me dizer onde Deus está, e outro falou, te dou duas se me dizer onde não está. Por isso que era importante essa introdução, por isso que fiz questão de começar. Ou então é egoísta demais para compartilhar seu próprio mundo com seu Criador. Em toda a Bíblia não se encontra um único argumento filosófico em favor da existência de Deus. Ela simplesmente é pressuposta. Partimos do princípio que Deus existe. Acabou, não precisa demonstrar a Bíblia, etc. A Bíblia não perde tempo tentando convencer o ateu de que ele está errado. Por quê? Ele é considerado um tolo, estúpido demais para entender, ou perverso demais para querer entender. Ou seja, ou ele é cego, ou ele não quer enxergar, que é o pior cego que tem. Então, na prática, temos o livre-arbítrio. Acabou, continua, faz o que você quiser. Ok? A crença, assim como a beleza, está nos olhos do observador. Por mais de 3.000 anos, a existência de Deus foi, para o judeu, evidente por si só. Ele não precisava de prova ou demonstração. A própria existência do universo subentende um Criador. O salmista assim o diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclara a obra de suas mãos. Por quê? Porque tudo isso como existiu, como surgiu. Que nem dizia Rabi Yehuda Levi, não adianta querer jogar
você vai a um quadro como chama? De Renoir, pega qualquer pintor e diz que alguém tropeçou com um monte de latas de tinta, caiu lá e saiu essas. Não são pinturas abstratas. Uma pintura abstrata, a vezes você pode dizer isso, mas aqui não. A mera existência deles é o hino que declara a glória do seu Criador. O profeta fala disso de forma muito clara quando diz: porventura não o sabeis vós, não ouvistes, não vos foi isto anunciado desde o princípio? Não compreendeis como foram estabelecidos os fundamentos da terra? Levantai os vossos olhos para as estrelas e vede quem as criou. Olhem, elevem seus olhos aos céus e vejam quem criou tudo isto. Ele conta-as todas como um exército, ele chama-as todas pelos seus nomes. Certo? Como está trazido, inclusive, que isso é mencionado com as estrelas. Mas a questão, quando você olha os olhos para cima, você diz, não pode ser. Ou nós falamos a brachá também do corpo humano. Olha que sabedoria que Deus criou. Todos os buracos, nada vaza. Quando vaza é um problema. Mas todos os buracos e orifícios que temos no nosso organismo. Pega um balão, uma bexiga, e faz um furo, vai ver o que acontece. E nós, uma máquina perfeita. Como funciona tudo em harmonia, até que alguma coisa desarmoniza e às vezes nem os melhores médicos conseguem dar um diagnóstico do que está acontecendo. Isso daqui é sensacional. É a melhor prova, mas o conceito aqui é que nós devemos analisar, parar para refletir e pensar. Essa lição é importante. Alguma pergunta? Então, se Deus quiser, próxima aula continuamos. Bom dia para todos. Bom dia, Rabino.